Muito obrigado. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Estão vendo bem agora? Sim. Tá bom. Bom, hoje, muito boa tarde a todos. É sempre muito bom ao nosso coração que estejamos mais uma vez unidos para estudar. E hoje nós vamos falar sobre uma pergunta a título, que é o Espiritismo, religião do futuro ou o futuro das religiões. Então, para contextualizar o nosso estudo, nós precisamos falar a respeito do que nós entendemos por religião, como é que o Espiritismo se encaixa nesse conceito, né? Então, conceito de religião. Conjunto de posturas surgido de forma natural que visava a relação com a fonte dispensadora e mantenedora da vida e da ordem, ao mesmo tempo poderosa e inexplicável, de origem desconhecida, essa fonte. Reconhece-se a existência de uma religião sempre que alguma sociedade manifeste entre as suas expressões culturais um corpo organizado de crenças que ultrapassam a realidade da ordem natural. Então, nós estamos acostumados com os conceitos que têm origem no raciocínio dos estudiosos, que muitas vezes são pessoas que pedem o direito de ser laicos em relação a todos esses estudos, e eles conceituam dessa forma. Mas já no conceito, nós vamos entender que eles consideram que religião é algo que a expressão da religião, né, é algo que ultrapassa a realidade da ordem natural. Então, já aqui na conceituação, nós vemos uma tendência de entender religião como algo ligado ao sobrenatural. Recorrendo ao Wise, dicionário Wise, nós vemos lá que é um culto prestado a uma divindade, crença na existência de um ente supremo como causa, fim ou lei universal, conjunto de dogmas e práticas próprios de uma confissão religiosa. Considerar que a religião é um conjunto de dogmas e práticas também interessa bastante ao nosso estudo desenvolver o porquê de ser considerado dessa forma, né? Tanto dogma como prática, porque prática implica em que o profitente de determinada religião ele seja reconhecível por ter determinada postura, por praticar determinadas ações e também por se apresentar nas exterioridades como profitente daquela religião. E a palavra dogma aqui requer um cuidado muito especial da nossa parte como espíritas, porque nós já ouvimos, já lemos várias vezes as pessoas dizendo que o espiritismo não tem dogmas. O espiritismo não é uma religião dogmática. Então, nós acreditamos que o problema aqui não seja ter ou não ter dogma, mas o que dogma significa no entendimento das pessoas. Então, em termos de conceito de dogma, o que fala lá o dicionário? Que é um assunto da teologia, ponto fundamental de uma doutrina religiosa
apresentado como certo e indiscutível, cuja verdade se espera que as pessoas aceitem sem questionar. O grifo é nosso. Por que sem questionar? Porque querem eles dizer que o não questionamento é da natureza do próprio dogma. Dogma é algo que não se questiona. Mas será que é assim? Nós vemos na obra de Kardec ele várias vezes se referia ao dogma da reencarnação e a outros dogmas. Então, isso pode gerar no entendimento daqueles menos propensos a buscar entender mais profundamente as coisas, e que, na realidade, o problema está no conceito de dogma e não na existência ou não dele, né? Então, nós vemos que existem diferentes conceitos de dogmas. Esse que fala, o léxico explora bastante, que é algo estabelecido como verdade que não pode ser questionado. Só que Kardec usava a expressão dogma como algo estabelecido como dogma pela comprovação justamente oriunda do questionamento. Então, nós não somos reencarnacionistas porque aceitamos isso sem discutir. Nós somos reencarnacionistas porque aceitamos discutir isso, porque aceitamos estudar isso, porque aceitamos usar da fonte de comprovação a respeito dessas coisas. Isso faz parte do nosso próprio modo de ser, né? Então, isso é algo que é muito importante da gente compreender, porque isso separa, muitas vezes, os sistemas de crença. Porque a ciência, por exemplo, vê a questão dogmática como algo que a ciência acadêmica não gosta das coisas que não podem ser questionadas. E faz muito bem, porque, embora tenha lá os seus limites de comprovação atinentes ao estado físico das coisas, o fato de não se poder questionar alguma coisa, isso é que é questionável, né? Então, nós pensamos na evolução, como é que as religiões evoluíram no planeta. E aqui nós encontramos, nas referências da obra A Caminho da Luz, de Emmanuel, que a gênese de todas as religiões da humanidade terrestre tem suas origens no coração augusto e misericordioso do Cristo. A sua desvelada assistência acompanhou, como acompanha a todo tempo, a evolução das criaturas em degredo neste planeta através dos seus missionários, o que explica o modelo psicológico de religiosidade com a intuição das profecias sobre a vinda futura do Messias. Isso aqui quer dizer o seguinte, que, embora a diversidade dos caminhos religiosos, por trás do envio desses missionários, de todas essas criaturas que vieram à parte física do planeta para nos instruir a todos, existe a orientação do próprio Cristo na origem de todas essas coisas. Então, nós entendemos que era preciso, por exemplo, fazer com que o mundo fosse monoteísta, porque só aceitando o monoteísmo, só entendendo a vida em relação a um ente supremo pelo monoteísmo, é que poderia haver progresso no sentido da religiosidade. Então, nós sabemos da história de Abraão, aquele semita que deixou o Vale do Ur, acompanhado daquele povo, liderando aquele povo,
em busca da terra de Canaã e lançou ali a ideia do Deus único. E, naquela época, optar por não ter mais aquela dúzia de deuses, cada um que atendia a um determinado anseio daquelas pessoas, era um passo muito importante. Mas antes de Abraão, nós sabemos que tudo isso foi preparado, tudo isso foi experienciado, né? Então, outras comunidades também já viviam essa ideia de Deus único até como experiência mesmo. Mas esse passo foi fundamental para que se seguisse um caminho religioso. Naquele momento em que Abraão, com aquele povo, buscava a terra de Canaã, a partir daquele momento eles são denominados de hebreus. E esse povo, que era um povo que vinha em degredo para a terra, tinha determinadas características que serviram como base para o progresso dessa religiosidade, que era justamente a questão do monoteísmo, mas também era um povo profundamente orgulhoso e, na realidade, veio para o degredo justamente por causa disso, né? Que, aliás, nós estamos falando desse povo, quantos de nós não pertenceu àquela grei, né? Quantos de nós estamos aqui até hoje justamente lutando contra esse monstro interno, que é o orgulho? Então, compreendamos que esse caminho religioso, na realidade, é a maneira como aqueles que estão entre o Criador e nós, é o caminho que eles nos propõem para que nós aprendamos a lutar contra essas coisas. A diversidade dos caminhos religiosos reflete a diversidade dos estados evolutivos do ser, não é verdade? Na medida em que o desenvolvimento moral e intelectual suporta, o caminho religioso vai sendo atualizado para uma direção comum. Então, sabemos de antemão, quer dizer, sabemos, a história nos prova, nos mostra, que nós estamos como que convergindo. É como se nós pudéssemos figurar um esquema baseado numa pirâmide, em que a base é extensa, mostrando a diversidade. Na medida em que se ascende para o ápice, essa diversidade vai diminuindo até que, quando chega no cume, é um só Senhor, um só pastor, uma só religião, um só povo. Então, a ideia é justamente essa. Mas, mesmo nessa diversidade, o grande mentor de todo esse progresso é Cristo, né? Nós sabemos disso. E o cristianismo, como é que ele surge, como é que ele vai se desenvolvendo, né? As lições da Palestina foram precedidas de laboriosa e longa preparação na intimidade dos milênios. A marca do Cristo é inconfundível. Jesus assinala sua passagem pela terra com selo constante da mais augusta caridade e do mais abnegado amor. Os espíritos incapacitados de o compreender podem alegar que as suas fórmulas verbais já eram conhecidas, mas ninguém poderá contestar que a sua exemplificação foi única até agora na face da Terra. Por que já eram conhecidas? Porque eram dele mesmo. Porque vinha, através dos seus missionários,
dele mesmo. Então, o modelo psicológico do caminho religioso teve a mesma origem, embora a diversidade dessas religiões, embora os missionários, que inclusive muitos até, segundo Emmanuel em A Caminho da Luz, queriam dizer que eram encarnações anteriores do Cristo, quando, na realidade, eram seus missionários, com a mesma filosofia de vida, as mesmas ideias. Nós chegamos a Constantino. Junto a Constantino, imperador, que entra em Roma vitorioso, o cristianismo ascende à tarefa de Estado com o Edito de Milão. Ora, nós sabemos que o Edito de Milão era um edito que proibia a perseguição a quem fosse de religião diferente, propunha que cada um vivesse com a sua religião sem o menor problema. Porque de Nero a Diocleciano, os cristãos sofreram muitas perseguições, as posses foram tomadas, eles morreram nos circos e todas essas coisas. Então, só que o que acontece? O cristianismo sensibilizou muita gente de Roma mesmo. Então, por causa disso, houve uma tendência a querer parar com aquela sanha se espera de eliminar, sem motivo correto, os cristãos, né? E o próprio Constantino, a sua filha Helena, era cristã. Ele mesmo nunca foi cristão. Ele era um político. Ele era alguém que queria o poder. Mas ele mesmo, ele era devoto do Deus Sol Invicto, que era patrono das legiões romanas. Ele dizia simpatizar com o cristianismo, ele viu aquele sinal quando em batalha, sonhou com o sinal, dizendo, por esse sinal vencerás, e ele achou que tudo isso era propício para ele se manter no poder. E aqui a gente encontra uma coisa que também é de grande importância. Constantino convoca o primeiro concílio de Nicéia, em 325, afirmando que Jesus, o Filho, era uno com o Pai da mesma substância. Essa aquela discussão que vem desde essa época, né, a respeito de Jesus ser Deus. Mas o que é importante notar aqui é o poder que Constantino tinha de interferir nos negócios da religião, porque ele tinha poder. E a religião, a igreja, nasce sob o estigma dessa luta pelo poder. As pessoas eram colocadas, os seus cargos eram favorecidos desde essa época por essa questão do poder. Claro, todo o progresso em direção à verdade foi aproveitado, mas é muito importante que nós atentemos para essa situação de divisão do poder entre Estado e entre Igreja. Só com Teodósio, em 381, que o cristianismo se torna realmente a religião oficial do Império Romano. Aqui a gente fala justamente do nascimento da Igreja na relação com o poder do Estado. Mas o orgulho e a ânsia do poder suplantam o exemplo cristão de sensibilidade, de simplicidade e caridade. A expressão cristã no mundo é desvirtuada. Ora, nós sabemos como eram os cristãos dos primeiros tempos, aquelas criaturas da casa do caminho, que viviam expressando aquela simplicidade, aquele amor ao próximo. E aqui nós vemos o poder que se enchia ali
ouro e muitas coisas de mantos trabalhados na apresentação, e a gente vê lá no conceito de religião dogmas e práticas, porque essas práticas caracterizavam os religiosos daquela época como expressão de poder. E é muito interessante que nós percebamos que o progresso se dá por ondas. As pessoas não são convertidas imediatamente, elas vão, aos poucos, se libertando das suas tendências menos felizes, todas elas baseadas no egoísmo e no orgulho, de fora para dentro. Aos poucos, a não ser aquelas criaturas que absorveram a lição de Jesus de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais verdadeira, mais direta, e se transformaram nos seus seguidores, nos seus auxiliares, nos seus apóstolos e criaturas que nos sustentam até hoje nesse caminho religioso. Os esforços para restabelecimento da autenticidade do cristianismo com o surgimento de Francisco de Assis e outros missionários. Esse espírito, Francisco de Assis, que em outras encarnações já aparece como de grande importância no nosso caminho religioso, ele está vindo aí de novo. Nós sabemos disso. Nessa época de transição, Francisco de Assis é um dos espíritos envolvidos, coordenando todo esse programa, e porque há necessidade, mais uma vez, dessa renovação pelo amor. E esse espírito tem dado lições de fidelidade ao Cristo impressionantes, e nós devemos muito a esse espírito, mas muito mesmo, porque o amor que ele nos traz nos ajuda sobremaneira com os seus exemplos e também fez com que muita gente se transformasse, né? Os franciscanos fizeram, fazem e farão nesse mundo de transição uma diferença muito grande. Eles têm uma importância extraordinária nesse trabalho. Aqui depois nós vemos ali a Inquisição, as Cruzadas, os emissários do Cristo, e nós entendemos o seguinte: esse progresso se dá por ondas, mas vejam que na história, volta e meia, o orgulho e o egoísmo recrudescem e se expressam às vezes de uma maneira declarada, às vezes de maneira sutil. E isso é algo que nós temos que entender, porque é assim que as coisas têm acontecido. A história mostra isso, que nem sempre as coisas estão de uma maneira absoluta. Vem essa leva por ondas e muitos são convertidos, muitos são salvos, muitos entendem essas coisas, mas muitos insistem em permanecer com aquele orgulho, querendo manter o seu modo de ser, manter as suas ideias, as suas posses, o seu ponto de vista, muitas vezes de maneira violenta. Então, nós vemos na história também emissários abnegados, Teresa d'Ávila, São Gregório, São Francisco,
e todas essas criaturas admiráveis que vêm justamente renovar no seio do planeta a essência da mensagem de Jesus. E aí, nós já começamos a pensar no papel dos espíritas, desde já, né? Depois vem as ideias da reforma, um John Wycliffe, Jan Hus, que é o próprio Kardec, Martinho Lutero, a Noite de São Bartolomeu. Então, nós vemos que a religião, nessa época, se expressa pelo conflito. Cada grupo querendo impor as suas ideias, o seu predomínio, e geralmente pela violência, eliminando aqueles que os contrariassem, que é um contrassenso extraordinário, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque o não vê, e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, Jesus anuncia a vinda desse Consolador. Então, é que, na tarde e noite do dia 31 de março de 1848, em Hydesville, que é era uma pequena localidade no estado de Nova York, em Arcádia, nos Estados Unidos, começa a acontecer aquelas coisas todas que nós conhecemos. O espírito que foi assassinado, de alguém que foi assassinado, começa a se fazer notar por batidas. Aqui, nós chamamos atenção para uma circunstância. Esses eventos se deram de 31 de março de 48 e entraram pelo sábado, 1º de abril, o dia inteiro, a porta da casa aberta. Quem quisesse aparecer ali para comprovar, fazer pergunta ao espírito e ter a pergunta respondida, mesmo que por sim ou não, a porta estava aberta. Nós entendemos isso como uma licença da espiritualidade de concretizar essa realidade por algum motivo. Mas, mesmo assim, naquela circunstância ali, havia pessoas que ficavam do lado de fora da casa, não entravam para comprovar nada, mas afirmavam categoricamente que aquilo ali era fraude, que aquilo era um embuste, aquilo ali era contra as regras, aquilo ali era pecado, aquilo ali não podia acontecer. Não entravam, não verificavam. Então, nós começamos a perceber que existem realmente pessoas que não se valem muito da razão para estabelecer o conhecimento para si mesmos. E essas pessoas são as mais vulneráveis àquele primeiro conceito de dogma que nós vimos lá atrás, que é de aceitar determinadas, vamos dizer assim, ordens, sem discutir. Aquilo ali é inquestionável. Isso tem que ser aceito, isso é dogma. E daqui, desse evento, acontece um monte de coisa. Aqui, o evento só foi para que as pessoas percebessem. Mas dali, esse próprio grupo, ele foi para uma cidade maior e fundou
o chamado moderno espiritualismo, que não aceitava a reencarnação, né? E dali foi um grupo para a Escócia, desceram para Londres e formavam ali disseminavam essas ideias do moderno espiritualismo. Mas, aqui mesmo, nos Estados Unidos, nessa situação, começaram a aparecer, já nos Estados Unidos, as mesas girantes, a comunicação daquela forma, e essas coisas atravessaram o Atlântico e foram parar na Europa. E aí, a história decorrente disso, vocês conhecem melhor do que nós, né? E estava identificada a obra do Consolador prometido por Jesus. Era identificado o Consolador prometido por Jesus. Por quê? Era uma linha de pensamento que se baseava num tríplice aspecto, tanto científico, como filosófico, como religioso. Antes disso, a ciência não aceitava aquilo que era religioso de forma pré-concebida. Por quê? Justamente por causa da expressão dogmática da ideia religiosa, que não permitia comprovação de determinadas coisas, que queria que as coisas fossem aceitas dogmaticamente. E a ciência detesta essas coisas que não admitem comprovação, né? A filosofia, em A Caminho da Luz, Emmanuel explica que a filosofia seguiu o mesmo caminho de não aceitar essas coisas inquestionáveis. Felizmente, Jan Hus reencarnou como Leon Hippolyte Denis Arriail e fez esse trabalho muito, mas muito bem feito. Ele foi muito bem sucedido, graças ao bom Criador, de mostrar que o Espiritismo era o Consolador prometido, que agora nós tínhamos a chave para comprovar uma série de situações. Isso é uma afirmativa importante para o nosso estudo, porque a pergunta é se essa possibilidade de comprovação será o futuro das religiões ou há de substituí-las, né? E Kardec escreve no Evangelho: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. O que Kardec estava dizendo aqui não é que todas as coisas no átomo pudessem ser descobertas pela chave do Espiritismo, mas é a liberdade de questionar, a liberdade de pesquisar bem intencionadamente a respeito daquilo que se encontra. Então, os dogmas no Espiritismo nascem da comprovação, da possibilidade de questionamento. E isso enriquece sobremaneira o nosso caminho religioso, porque nós vamos estar constantemente bafejados pela intenção de viver a verdade, só dependendo, evidentemente, da nossa vontade, do nosso juízo, da nossa boa intenção e do quanto essa intenção está ligada àquilo que é bom para todos. Então, nós precisamos, para comparar isso, para entender como é que o Espiritismo pode ser o futuro das religiões ou a religião do futuro, precisamos entender princípios fundamentais que se resumem como dogmas. Aqui a gente separou 3, mas são todas as ideias decorrentes dessas coisas. O dogma da reencarnação,
da comunicação entre espíritos encarnados e a tríplice natureza, espírito, perispírito e corpo físico. Então, tudo o que Kardec tentou explicar a partir da orientação dos espíritos, ele insistia, perguntava. Ontem, no nosso estudo, nós estamos até vendo que, dizendo que São Luís deveria achar que Kardec era meio chato, porque ele perguntava uma coisa, obtinha a resposta, aí arrumava um outro jeito de perguntar a mesma coisa e o espírito respondia, mas isso já foi respondido. Na realidade, é o excesso de zelo, né? O que se deseja saber, com a pergunta do título, é quando e até em que ponto os dogmas do Espiritismo transformadores e libertadores serão adotados por outras religiões ou as farão desaparecer. Nós, os espíritas, não somos proselitistas. Que nós aprendemos que a escolha do caminho religioso só tem real valor quando é voluntária e espontânea, fruto da própria busca pela verdade. Então, quando nós fomos orientados a comprovar a verdade no próprio coração. Claro que nós podemos aceitar determinadas coisas através dos livros, através das orientações, mas sempre Jesus nos ajuda no sentido de buscar compreender que se conhece a árvore pelo fruto. Então, por recomendação, primeiro de Jesus, continuando por Kardec, nós sempre devemos comprovar as coisas, muito bem intencionadamente, e se nós assim o fizermos, nós vamos estar agindo corretamente. Antigos padrões de religiosidade e o espiritismo. Então, nós podemos perceber, com todo o respeito, na postura de outras ideias religiosas, a passividade de esperar ser sensibilizado pelo que se percebe de fora para dentro. Então, é aquela história, né? A necessidade de se impressionar, de se maravilhar, a busca da novidade, o imediatismo e a superficialidade do modismo. O que a gente quer dizer com isso? É que a pessoa fica ali passiva esperando o milagre. Tem que ser milagre, porque se não for milagre, não vai mexer com as coisas que existem dentro de mim, não vai me mobilizar. Tem que ser sobrenatural. Porque se for natural, é fácil, tá aí e tal. Tem que ser uma coisa que realmente intrigue. Então, essa, na realidade, aquela situação lá em Hydesville, em parte era isso, mas foi algo comprovável, algo que impressionou, mas que convidou para o caminho da verdade. Agora, aqui existe muita coisa, né? Repetimos, com todo respeito, nós também somos extremamente imperfeitos para comentar esse tipo de coisa, mas isso de estátua chorando, né? Quando Chico desencarnou, já queriam dizer que a estátua dele estava chorando em algum lugar. Então, essas coisas todas de olhar para o céu, ver uma nuvem, aquilo ali é um anjo, e tudo, isso é o impulso de precisar se maravilhar para seguir um determinado caminho, né? E existe também a inibição do questionamento pelo dogma, né? Não. E como é que é isso aqui? Não, isso aí não é para questionar. Isso aí você tem que aceitar sem questionar. Isso é dogma. Dogma naquele primeiro sentido que nós já vimos. E a acomodação. Eu estou muito bem por aqui. Eu não quero mexer com essas coisas todas. Não. Por que não quer mexer? Porque mexer com isso
também convida ao autoconhecimento. Mexer com isso, tentar comprovar a verdade, também leva a pessoa a revisitar os próprios conceitos, as próprias ideias. Então, muitas dessas pessoas não se interessam, dizem não acreditar, porque interessa continuar não acreditando. Porque interessa permanecer no escuro. Porque se clarear um pouquinho, pode ver que uma culpa daqui, uma culpa dali, isso incomoda. Então, nós vemos na raiz dessa acomodação, dessa falta de impulso questionador, muito de um certo receio de não querer mexer com o novo. Assim tá bom. Deixa assim. Mas a vida há de nos cobrar isso, né? Nós precisamos entender que viver é algo dinâmico, que depende de... Nós estamos no plano da ação. Aqui é o plano do trabalho. Aqui é o plano da ação que comprova a teoria. Que a teoria precisa ser comprovada pela ação. Se eu não quero trabalhar, se eu não quero vivenciar as coisas, então eu vou estacionar, não vou progredir. E aqui, o Espiritismo inspira mudança de postura, estimulando a pesquisa desassombrada da verdade, no lugar da obrigação à noção de responsabilidade. O restabelecimento da vivência verdadeiramente cristã, porque o que o Espiritismo faz é buscar viver como viviam aqueles primeiros cristãos, entender as coisas como eles entendiam, levando a autêntica noção da fraternidade universal. Isso aqui eu peguei na Revista Espírita de 1860, de novembro de 1860, eu achei interessante. Carta de um católico sobre o Espiritismo. O autor dessa brochura propôs-se a provar que se pode ser ao mesmo tempo bom católico e fervoroso espírita. Nesse sentido, prega pela palavra e pelo exemplo, pois é sinceramente uma e outra coisa. Por fatos e argumentos de uma lógica rigorosa, estabelece a concordância do espiritismo com a religião e demonstra que todos os dogmas fundamentais encontram na doutrina espírita uma explicação suscetível de satisfazer a razão mais exigente, que em vão a teologia se esforça para dar. De onde conclui que, se esses dogmas fossem ensinados dessa maneira, encontrariam bem menos incrédulos e que, portanto, devendo a religião ganhar com a semelhança, dia virá em que, pela força das coisas, o espiritismo estará na religião ou a religião no espiritismo. Parece difícil que, após a leitura desse opúsculo, aqueles que os escrúpulos religiosos ainda afastam do espiritismo não sejam levados a uma apreciação mais sadia do problema. Então, isso é um exemplo de fusão de ideias. É muito importante que as pessoas elas vivam a religiosidade, é algo que é sempre positivo para a pessoa, mas que ela seja questionadora, como esse Dr. Grant, antigo vice-cônsul da França, porque foi através desse tranquilo questionamento que ele chegou, mas isso me serve, e isso eu adoto, e isso é verdadeiro. Eu não preciso deixar de... Eu, particularmente, acho que as pessoas não têm que deixar de ter a religião que têm para adotar o dogma da reencarnação. E como seria importante que elas fossem reencarnacionistas? Nosso mundo é... Aliás, a Igreja era reencarnacionista, né? Nos primeiros tempos. Em 525, Justiniano, que foi um grande imperador, ele tinha uma esposa chamada Teodora,
que era filha de um empresário circense, e ela teve lá os momentos de cortesã dela, né? E ela não gostava dessa lembrança e chegou realmente a ser responsável pela eliminação de pessoas de má vida, mulheres de má vida no tempo dela. Então, ela ficava com receio de que ela fosse reencarnar para pagar aqueles pecados. E ela ficava com receio de ser importunada por aqueles espíritos. Então, ela que influenciava muito o marido dela, o imperador Justiniano, estimulou um concílio em que se estabeleceu lá que não existia mais esse negócio de reencarnação. Para escândalo dos eclesiásticos de Roma, que ele era de Bizâncio, né? E ganhou por 3-2. Mas foi aí que tiraram o dogma da reencarnação da igreja. E a igreja sabe disso. Exemplos de união em torno de objetivos comuns. Manuel Filomeno de Miranda, na sua obra, ele fala na colônia Redenção, que é a colônia onde eles vivem, e que lá ele fala que 20% dos espíritos não são de origem espírita e convivem maravilhosamente bem. Em Memórias do Suicida, nós encontramos Teócrito, que é o administrador, que é hindu, o padre Anselmo, que trabalha na torre, e o irmão João, que trabalha no manicômio. Na realidade, nós temos que entender que não é a religião, é a ideia que se pretende, é a ideia que transforma. E a ideia pode ser adotada. Olha, nesses tempos de pandemia, eu nunca vi tanto espírita meditante como antes. Nunca aconteceu de tantos espíritas passarem a meditar, a buscar estudar Vedanta, todas essas coisas. E não tem a menor... Isso não ofende de forma alguma a doutrina espírita, né? Não tem absolutamente nada a ver. Já estou terminando, hein, Cristiano? Sem problema, Celso. Então, vamos lá. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei e os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Então, na realidade, são as ideias. As religiões são caminhos para a aquisição dessas ideias, dessas verdades. Então, nada vai deixar de acontecer que tiver que acontecer. Se a gente pudesse figurar, perguntar para um espírito puro qual é a religião dele, qual seria a ideia, que ideia que vocês fazem da resposta dele? O que ele responderia? Qual é a religião de um espírito puro? Ele pode até dizer que religião ele tinha, né? Mas qual é que ele tem como espírito puro? Então, a gente entende que o nosso futuro é viver uma religiosidade natural, fruto do amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, acima de qualquer denominação religiosa que nos ligue de forma mais direta ao Criador. Então, respondendo se o Espiritismo é o futuro da religião ou a religião do futuro, as duas coisas e tudo aquilo que as pessoas quiserem, desde que elas queiram pesquisar a verdade. A forma é uma coisa, o conteúdo é o que interessa. Então, eu queria agradecer muito a atenção de vocês e voltar a palavra para a nossa dirigente.